escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Oi, gente da Escola Dominical. Nós estamos numa pré-aula, naquela abertura tradicional que temos aqui na nossa igreja. A gente faz uma abertura e depois dessa abertura a gente divide em classes, as classes separadas com áreas diferentes, com idades diferentes, com propostas diferentes. Essa é a nossa escola. É uma escola como qualquer outra, só que o nosso livro-texto é a Bíblia. Nós estudamos com os adultos, velhos, crianças, jovens, a Bíblia, a Palavra de Deus. Mas antes desta escola tradicional, a gente tem uma pré-aula, uma meditação que nós chamamos. Estamos estudando nestas meditações na carta de Paulo aos Efésios. E os irmãos se lembram que semana passada eu falei que no capítulo 1, Deus estava criou esta igreja no capítulo 1, lá na sua mente. E ele trouxe esse projeto de família dele espiritual para a terra. Só que quando vem esse projeto na mente dele, essa família não é adaptável ao seu conteúdo, ao seu conceito de Deus, ao conceito espiritual sobre família. Não é aplicável por causa da natureza dessa família, que Paulo chama no capítulo 2, versículo 1, de delitos e pecados. Então Deus teve que mudar a natureza espiritual da sua igreja, da sua família espiritual, para então poder inseri-la na sua mente, no projeto que ele havia desenhado desde a eternidade. Então nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então eu disse na semana passada que também nós andávamos dentro de um curso, como fosse um curso de rio. Obrigatoriamente nós tínhamos que andar naquele curso, fazer a vontade da carne, fazer a vontade do velho Adão, fazer a vontade, as inclinações pecaminosas. É um curso. E quando a gente estava sem Deus neste mundo, como diz Paulo no capítulo 2, sem Deus no mundo, nós íamos água abaixo, caindo no precipício dos oceanos e dos mares da vida. E eu disse na semana passada, nos quais, delitos e pecados, andastes outrora, segundo o curso deste mundo, lembra? Segundo o príncipe da potestade do ar, falei sobre isso, e do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Cícero, a nossa situação é calamitosa. Claro que é, mas nós não temos culpa, Cícero. Nós andamos segundo o curso do mundo, nós temos que ir e vamos. Segundo o príncipe da potestade do ar, que opera em nós e nós não temos saída. Não, não é assim. Olha o que Paulo diz do outro lado da moeda. Tem um lado que é o curso deste mundo que nós não criamos, o príncipe da potestade do ar, com o qual originalmente nós não tínhamos nada com isso. Aparentemente, parece que nós estamos isentos de culpa. Mas olha que continua Paulo dizendo o estado em que a igreja se encontrava. Vamos ver o outro lado? Vejamos. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne. Opa, agora nós entramos no jogo. As inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Opa, então agora nós entramos no jogo. Um lado tem Satanás arquitetando o jogo, e o outro lado tem a gente gostando do jogo. Nós gostamos naturalmente, sem Jesus em nós, nós gostamos de dançar a dança do inferno. Nós gostamos de bailar nos bailes do velho Adão. Gostamos. A gente tem uma inclinação, e Paulo chama isso, o do outro lado, colocando em nós também a responsabilidade. Segundo a inclinação da nossa carne. O que é inclinação? É uma propensão. Não sei se você já se lembra daqueles João Bobos que a gente brincava. A gente punha ele de um lado e naturalmente ele fazia assim.
colocava do outro lado, naturalmente ele fazia assim. É a propensão daquela brincadeira, daqueles momentos lúdicos que nós tínhamos como criança. Ele tinha uma propensão em fazer aquele jogo. Paulo disse que também nós temos uma propensão que ele chama de inclinação da nossa carne. Quando a gente faz uma opção sem Jesus, a opção natural é da velha natureza carnal. Isto é, aquilo que não alimenta o nosso espírito. Aquilo que não dá alegria ao nosso coração, que dá alegria às nossas inclinações mais animalescas, ou inclinações mais infernais, inclinações que estão no gene de Adão em nós. Então nós não estamos isentos assim, nós não estamos tão livres assim. A culpa é de Satanás, nós não tínhamos culpa. Temos, porque quando ele propõe, a gente aceita. É quase natural. Se não tivesse a ação do Espírito Santo no nosso coração, nós entraríamos em todas que ele coloca. Só que agora a gente não entra em todas. Quase sempre a gente não entra. E quando entra, a gente se sente muito mal. Sabe por quê? Porque ele nos deu vida. Então quando a morte do pecado entra em nós, nós sentimos um baque, um sentimento de esquizoidia, de conflito, de confusão dentro da gente. Porque ainda nós temos uma inclinação da carne, lá do velho Adão, só que agora nós também temos uma nova vida. E o cristão, ele quer se alimentar da nova vida. Ele sabe que aquilo que dá esperança para o seu coração está na nova vida, que dá paz à sua alma. Está na nova vida e ele quer se alimentar da nova vida. Como Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então Paulo estava dizendo que antigamente havia ao nosso lado Satanás, o príncipe deste mundo, com a sua proposta, e a gente do outro lado com a inclinação da carne. Sabe aquela brincadeira que a gente fala, a fome com a vontade de comer? Era exatamente o que acontecia. Então Paulo diz, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Opa! Mas pastor, eu não vi. Quando eu vi, eu já tinha feito. Fui tomado por um impulso incontido, como dizem os advogados, né? Os criminalistas. Ele foi tomado por um impulso incontido. A Bíblia diz que não. Nós temos uma inclinação natural da carne, ou pecaminosa, mas a nossa mente arquiteta. Há um estudo que é verdade. O homem é o único animal que arquiteta, que desenha para matar. Ele tem prazer para a morte. Ele cria planos. Quando ele não faz fisicamente, por causa das leis, por causa das ordens, as interdições jurídicas, a gente faz dentro do pensamento. Olha o que Paulo diz, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e do pensamento. Então, quando você diz, Deus, eu fiz sem querer, não foi. Seu pensamento havia trabalhado sobre isso há muito tempo. Antes de tudo, você passou perto do computador. Você pensou naquela imagem que poderia estar lá. E você acessou. E você correu e depois voltou. E ficou observando até cair no buraco. Você arquiteta, você desenha, você racionaliza, você explica, você atenua. Ou então, aquele pensamento de olhar aquela roupa no guarda-roupa, a mulher diz, essa roupa vai atrair as pessoas para olharem para mim de forma diferente. Aí você diz, não, mas eu não vou comprar. Mas você compra. Não, mas eu posso colocar um adereço aqui e cobrir. Mas você está pensando nisso. Homens e mulheres são da mesma estirpe, do mesmo naipe, da mesma cepa. Isto é, nós temos inclinações da carne combinados, conjuminados com o pensamento. Já pensou? Sem saída, sem chance. Imagina se Jesus não interviesse. Se Deus não mandasse o seu Filho para que através da sua morte e ressurreição nos desse um coração limpo e criasse em nós uma nova natureza. Primeira casca de banana que eu viria na rua, certamente eu cairia. Olha o que diz, Paulo estava dizendo isso, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos.
Que coisa mais triste. Ele continua dizendo, e éramos por natureza filhos da ira. Filhos da ira. Ira de quem? Ira do próximo? Ira do cosmos? Ira por causa do tsunami? Não. Filhos da ira de Deus. Deus disse que ele entraria em contenda com o homem. E entrou mesmo, e o homem pecou, o homem caiu. O homem se chafurdou na lama e se viu engolfado em delitos e pecados. Eles eram mantidos, nós éramos mantidos sob a ira de Deus. Você já imaginou como Deus é amor? E mandar o próprio amado filho dele para me tirar daquele buraco, para tirar você daquele buraco, para tirar a igreja daquele buraco. O tamanho do seu amor é o tamanho da sua ira. Imagine então se Jesus me visse sem a sua obra, se Deus me olhasse sem a sua obra, se eu tentasse chegar perto dele sem a mediação de Cristo, se eu vivesse aqui na terra sem a assistência do Espírito, onde eu estaria? É de lá que Deus me tirou para me fazer com os meus irmãos uma igreja gloriosa, maravilhosa, santa, sem mácula, sem ruga. Que coisa linda a história da igreja. Por um lado, maravilhosa, por causa do plano de Deus. Por um lado, horrível, por causa do nosso pecado. É aquela historinha que meu neto gosta de ver nos desenhos e que eu conte também para ele, eu conto. A princesa só pôde acordar com o beijo do príncipe. Por quê? Porque a princesa estava morta. Só o príncipe da paz é que pode nos beijar na cruz do Calvário e nos fazer viver para ele mesmo. Que figurinha bonitinha, engraçadíssima a historinha dos nossos filhos. Mas podemos aplicá-la claramente na obra de Jesus na cruz. Eu estava lá, naquele esquife, morto, indiferente. E então o príncipe da paz me acordou com um beijo da sua graça. Que Deus nos abençoe e que a gente volte no próximo domingo a falar sobre esse texto extraordinário. A gente volta.